Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos realizar um exercício de resistência dos materiais de carga axial. Então, primeiramente, vamos ler o enunciado. O fio de aço CD, portanto, este fio aqui, de 2 mm de diâmetro, tem o seu comprimento ajustado de forma que, se nenhum carregamento atuar, existe uma distância de 1,5 mm entre a extremidade B da viga rígida ABC, ou seja, esta viga aqui, e um ponto de contato E. Ou seja, enquanto não houver nenhuma carga aqui atuando, haverá um vão entre o ponto B e o ponto E de 1,5 mm. Pede-se determinar em que ponto deve ser colocado um bloco de 20 kg sobre a viga, de modo a causar contato entre B e E. Ou seja, agora eu tenho uma carga aqui, que vai ser o que? Essa força-peso devido à massa deste bloco, que vai fazer com que este ponto B e E se encontrem, haja um contato entre eles. E, além disso, o enunciado nos fornece que o módulo de elasticidade é igual a 200 gigapascal. Então, a gente tem que achar esse valor x aqui, né? Essa distância da qual B está posicionado em relação a... que o bloco está posicionado em relação ao ponto B, para que haja esse contato. Então, primeiramente, vamos desenhar a situação antes e depois da aplicação dessa carga. Então, vamos desenhar aqui um triângulo que nos ajudará na resolução deste exercício. Então, temos aqui A, ponto C, o ponto B, o ponto E, e aqui, pessoal, eu vou desenhar o ponto C'. Por que eu desenho esse ponto C', já que ele não existe aqui no desenho da figura? Acontece que no início o cabo ele está esticado dessa maneira, com 0,25 metro de comprimento. Mas depois que esta carga aqui é aplicada, ele acaba esticando um pouquinho. Então a gente vai acabar gerando um triângulo aqui em que essa extremidade do fio não vai estar mais em C, mas uma nova posição que eu chamei de C'. Então vamos mostrar as dimensões que já foram fornecidas pelo exercício. Então aqui nós temos uma dimensão de 1,5 milímetros. Pessoal, vou colocar todas as dimensões aqui em milímetros só para facilitar o cálculo, tá bom? Então aqui 0,08 metros, que dá 80 milímetros, 0,32 metros, que dá 320 milímetros. E eu quero descobrir que distância é essa. Mas afinal, o que significa essa distância, esse segmento de reta C'? Isso aqui, pessoal, é o deslocamento que o cabo CD vai sofrer, ou seja, o quanto que ele vai esticar. Então a gente pode resolver esse problema aqui por semelhança de triângulos, né? Reparem que o triângulo ABE ele é semelhante ao triângulo ACC'. Então, daí surge a seguinte relação. O segmento de reta BE sobre o segmento de reta AB é igual a segmento de reta CC' sobre segmento de reta AC. Então, vamos substituir os valores. Temos aqui 1,5, 400 milímetros, CC' que eu quero descobrir, e aqui 80 milímetros. Lembrando que aqui eu somei as duas distâncias para chegar nos 400, 320 mais 80 milímetros. Então, C', esse segmento aqui vai ser igual ao deslocamento do fio
CD será igual a 0,3 milímetros. Agora, onde é que eu utilizo este resultado? Bom, tem uma fórmula que eu não vou demonstrar aqui, a dedução de resistência dos materiais, que diz basicamente o seguinte: nesse caso desse fio que está sofrendo um esforço axial, o deslocamento que ele vai sofrer, ou seja, o quanto que ele vai esticar, terá a seguinte relação. PL sobre AI, sendo que P é a carga a qual o fio está submetido, L é a distância do fio, A é a área e E é o módulo de elasticidade, que já foi fornecido no exercício. Então, temos aqui 0,3 milímetros. Vamos deixar tudo em sistema internacional de unidades, portanto temos que converter isso para metros. Para isso é simples, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3, igual a carga P, que eu ainda quero descobrir, o L, que vai ser essa distância aqui, 0,25 metros, sobre A área vai ser igual a π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado do fio. Ele diz que o diâmetro é de 2 milímetros. Então, podemos fornecer isso aqui. Aqui está a área. E o módulo de elasticidade é 200 gigapascal. Lembrando que o prefixo giga no SI significa 10 elevado a 9. Daí, pessoal, resulta que o resultado dessa conta para a carga P é de, segundo cálculos que eu conferi aqui, vai dar... deixa eu calcular aqui na calculadora. Setecentos e 753,98 newtons. Perfeito. Agora, o que falta a gente fazer, né? Descobrir essa distância x. Então, o que a gente tem que fazer para determinar em que condição o sistema vai estar em equilíbrio com todas essas cargas aqui? Essa carga aqui, P, e essa carga peso desse bloco. Muito bem, a gente tem que fazer um somatório de forças na direção y, ou então podemos fazer um somatório de momentos, né, em relação a determinado ponto, estabelecendo uma convenção de sinal e sendo consistente com ela. Eu vou fazer uma solução por somatório de momentos, de modo que a gente consiga não precisar calcular a reação do apoio aqui em A. A gente elimina isso de que maneira? Fazendo o seguinte, nós podemos calcular que o somatório dos momentos em relação ao ponto A, considerando o sentido anti-horário como positivo, é igual a zero. Ok. Então, nós precisamos agora estabelecer as distâncias, ou seja, os braços de cada força, multiplicá-los e assim fazer esse somatório. Então, no caso aqui da força P,
Repare que em relação a esse ponto aqui, A, essa força aqui que eu estou considerando para cima, ela levará o sistema a girar nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, portanto será positivo. E eu vou multiplicar isso aqui pelo braço dela, né? Ou seja, a distância em relação ao ponto que eu usei como referência para o cálculo do momento, ou seja, 0,08 metros. Agora, essa força aqui é a força peso, que é relacionada a essa massa aqui de 20 kg. Eu vou até diferenciar aqui colocando peso. Então ela vai ter um braço diferente. Ela vai ter um braço que é igual a 0,4 metros menos x, que eu não sei quanto é ainda, vou descobrir. E essa força aqui faz a barra girar no sentido horário, portanto no sentido inverso ao que eu considerei como positivo, portanto vou colocar um sinal negativo aqui. Então vou colocar a força peso primeiro, vezes 0,4 menos x igual a 0. Essa força peso vai ser igual a 20 kg vezes a aceleração da gravidade, que eu vou considerar aqui como 9,81 metros por segundo ao quadrado, e vou multiplicar aqui por 0,4 menos x igual a essa força aqui, carga P, 753,98 vezes 0,08. Fazendo as contas aqui, que eu já havia feito a resolução na calculadora, o resultado para x será de 92,6 milímetros. Então, esse foi o resultado do vídeo, pessoal, do exercício que nós abordamos aqui nessa primeira aula. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se assim quiserem, para alguém que está no curso de engenharia, está tendo aulas de resistência dos materiais, ou apenas tem a curiosidade de saber mais sobre o assunto. E é isso aí, fiquem ligados que logo mais eu publicarei mais vídeos.